Olá, tudo bom? Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, primeiramente. Tá? E eu tô aqui hoje, gostaria de compartilhar algo que na verdade eu tenho compartilhado algumas vezes com algumas pessoas que se aproximam de mim e isso me chamou a atenção, né? Quero compartilhar um texto bíblico que fica em Lucas 6, a partir do versículo 46, que diz o seguinte: Jesus falando, né? Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Alguns textos dizem o que eu mando. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou alicerces na rocha. E quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, é como um homem que construiu uma casa sobre um chão sem alicerces. E no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. O que eu tenho compartilhado de vez em quando, né? Quando alguma pessoa se aproxima de mim, a gente começa a compartilhar o reino de Deus e das suas dificuldades de permanecer no caminho do Senhor, ou mesmo pessoas que já estão afastadas, mas estão ali aguardando ser ministradas por uma palavra. E o Senhor me dá a graça de compartilhar uma experiência que eu tive com Deus há muitos anos atrás, que eu costumo dizer que foi um divisor de águas na minha vida. O que aconteceu? Eu, certa vez, estava desanimado, né? Não conseguia discernir o que estava acontecendo na minha vida, e eu fiz uma oração, até meio, realmente desanimado, meio desacreditado que Deus sequer pudesse responder a minha oração. E eu, na verdade, fiz a seguinte oração, que foi uma oração. Eu olhei para o céu e falei: Senhor, ou o Senhor firma os meus passos de vez, ou você me joga logo fora, porque para viver assim não dá. E Deus me respondeu. Sobrenaturalmente Deus me respondeu. Inclusive eu era até bem cético em relação a isso. Eu chegava a não acreditar. Eu ouvia as pessoas falando: Deus falou comigo. Nossa, Deus só fala com vocês, porque Ele não fala nada comigo. Não era uma verdade. Na verdade, Ele falava, eu que não queria ouvir. E Ele falou em alto e em bom som. Eu costumo dizer que se alguém visse eu naquela conversa com Deus, naquele dia, falar: enlouqueceu de vez. Eu lembro que o Senhor falou comigo, muito claro: Alexandre. E eu ouvi e reconheci a voz dele, como diz a palavra, né? As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. O problema não está comigo, o problema está contigo. E eu: como assim? E foi um papo mesmo de pai com filho, né? Falei: como assim? E ele falou: você tem o coração dividido. E o coração dividido? Naquele momento eu me irei e pela primeira vez eu briguei com Deus. Quando eu ouvi alguém falar que brigou com Deus, eu falava: como assim você brigou com Deus? Briguei com Deus. Gente, que loucura. Naquele momento eu briguei com Deus. E eu comecei a me justificar porque eu me achava muito bom, né? Eu falei: eu tenho o coração dividido? Sim, você tem um coração dividido. E esse papo, ele durou um bom tempo. Fiquei ali a noite toda brigando com Deus. Tem coração dividido, não tem coração dividido? E o Senhor ia ele pontuando, porque Deus, quando fala, Ele fala mesmo. E o Senhor ia ele pontuando na palavra o que é um coração dividido, o caminho, né? O caminho que a gente segue tendo um coração dividido. Falou comigo de Salomão, que ele deu uma palavra para ele e ele seguiu um outro caminho, não o obedeceu. Palavra de Jesus dizendo que um reino dividido ele não subsiste. E ali foi. Até que eu
costumo dizer, hoje eu falo isso, né? Tomei vergonha na minha cara, né? E me rendi, porque não tem outro caminho. É você se render. Como diz o texto, né? Jesus falou, por que você me chama Senhor e não faz o que eu lhe digo, ou o que eu vos mando? Porque se eu chamo Jesus de Senhor, né? Que a palavra Senhor quer dizer dono, governo, sabe? Amo. Se você chama ele de Senhor e faz a sua própria vontade, se eu faço a minha própria vontade, ele não é meu Senhor de nada. Ele não é meu Senhor. Eu estou falando Senhor como um pronome de tratamento. E ali eu me rendi e falei, tá bom, Senhor. Lembro que eu me ajoelhei como hoje, tem muito tempo mesmo. Falei, tá bom, vou fazer a sua vontade, me custe o que custar. Agora tá ficando bom. Acho que ele falou assim, agora tá ficando bom. E ali eu dormi, consegui dormir em paz. E eu tinha um caminho de volta para fazer. Como o filho pródigo, né? Como o filho pródigo. Agora nós temos um caminho de volta para fazer. Tem todo um caminho para fazer. Porque eu andava por uns caminhos ruins, uns caminhos maus, um caminho de pecado mesmo. Né? A gente quer usar a palavra bonita, mas era um caminho de pecado. Então eu tinha um caminho para fazer. Sabe? Eu tinha que vir para a luz com alguns caminhos que eu tinha andado, ou seja, confessar meus pecados, pedir perdão a pessoas as quais de alguma forma ali eu tinha ferido ou mesmo enganado, né? E comecei a fazer todo um caminho de volta. E ali a minha vida começou a tomar um outro rumo, né? Ele realmente firmou meus passos e tudo na minha vida começou a mudar. Foi quando tudo ali na minha vida começou a mudar, quando eu comecei a enxergar o reino de uma outra forma, quando inclusive eu comecei a fazer a vontade dele, cuidar de vidas, voltar, né, na verdade, a pregar a sua palavra, que é a coisa mais importante da nossa vida. E assim foi, e assim tem sido até hoje, né, até hoje, que eu confesso, não é um caminho fácil. Muitas vezes a gente dá aquela balançada, quer olhar para o lado, mas o caminho do Senhor, como diz a minha amada esposa, né? Eu costumo dizer, os caminhos do Senhor. Ela não, Alexandre, o Senhor só tem um caminho. É um caminho reto e correto. E esse é o caminho que temos que seguir e crescer nele. Então, queria compartilhar com você aqui hoje sobre essa palavra, tá bom? Se você, enfim, se isso aqui te trouxer se quiser falar alguma coisa, me perguntar alguma coisa, compartilhar algo comigo, eis-me aqui. Só me chamar aqui, que eu estou por aqui, tá bom? Tenha um bom dia, que Deus abençoe tremendamente a sua vida e que firme os seus passos em Jesus. Um abraço.